Graça e paz, irmãos. O tema desse mês é Venha o Teu Reino. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus disse assim: Portanto, orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Olha que legal, coisa interessante, né? Essa oração modelo que Jesus deixou é muito mal compreendida nos dias de hoje, né? O pessoal usa como um amuleto, né? Eles vão jogar bola e aí todo mundo dá as mãos e começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. E aí sai para o jogo, né? Crendo que vai triunfar e crendo que Deus vai o guardar, né? Como se essa oração fosse um amuleto ou fosse uma reza mesmo, né? Para você ficar repetindo. Mas poucas pessoas meditam sobre a oração Pai Nosso, né? E Jesus deixou a oração para meditar, porque não era para virar reza, até porque na sequência dos versículos do livro ele fala aqui para a gente não fazer repetições, né, nas orações, fazer orações repetitivas. E essa oração é uma oração para que Jesus está deixando para a gente pensar a respeito dela, meditar a respeito de consciência, criar uma consciência em nós, como nós temos que nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com Deus. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, perdoa as nossas ofensas, né, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Bom, o que a Bíblia está trazendo? Está trazendo assim, bom, quando você for orar, você precisa ter a consciência que você é pecador. Então você precisa realmente analisar o seu pecado e pedir perdão para Deus. Não só pelo seu pecado, mas o pecado do irmão também, né? E ter uma consciência, né? Quando fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Bom, quando você for orar, você tem que entender que você tem que buscar na oração o reino de Deus. Mas o que é buscar o reino de Deus na oração, Ailton? Bom, é buscar a vontade de Deus na oração, né? Porque em seguida ele fala, seja feita a tua vontade. A gente está num mundo consumista, capitalista, triunfalista, né? Onde que isso influencia nossas orações, né? Quando a gente vai orar, a gente se limita a pedir, né? E Jesus traz essa consciência através do Pai Nosso que as nossas orações têm que buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é realmente pesar, analisar a nossa vida a respeito da vontade de Deus, o que nós andamos fazendo é a respeito da vontade de Deus. Ailton, mas aonde vamos encontrar a vontade de Deus? Bom, nesse mesmo Sermão do Monte está um monte de coisa aí que é a vontade de Deus, né? Em Mateus 5 fala da ética cristã, né? No início do Sermão do Monte. Então, olha que interessante. A Bíblia diz assim, Colossenses 3:1, Paulo fala assim para a gente buscar, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Ele fala de uma busca e um pensamento, né? Olha que interessante, a gente precisa entrar na oração nesse sentido, né? De pensar, pô, a minha vida tem sido uma extensão do reino aqui na terra, as minhas vontades têm sido essa extensão do reino aqui na terra. E quando que isso pode acontecer? Quando a vontade de Deus estiver sendo praticada por nós. E às vezes nós não conseguimos, então nós buscamos isso em oração, né? Mas como a gente vai saber a vontade de Deus? Meditando nas Escrituras. E como isso vai se encarnar nas nossas vidas? Através da oração. Então a gente vê situações que nós não estamos, as nossas atitudes não batem com o que o Senhor está falando, e a gente busca isso em oração. A gente fala, Senhor, venha o teu reino, e a sua vontade sobre essa situação venha ser estabelecida na minha vida, né? Eu não tenho vontade de servir ao Senhor em tal lugar, mas a sua vontade fala que nós precisamos servir ao Senhor, né? E servir ao Senhor é servir o próximo, né? Eu não tenho servido o próximo, traz essa vontade em meu coração. Então é isso que tem que ser buscado em oração, né? Bom, vamos orar a Deus para que Ele desperte, né, e faça a gente refletir sobre a oração do Pai Nosso e desperte esse tipo de oração, o qual vai ter um efeito tremendo em nossas vidas. É a oração que agrada ao Senhor, né? Essa oração onde que as lágrimas pela vontade de Deus, ela está presente, né? Ela está presente em nossos clamores. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que venha o reino de Deus
e a vontade dele seja estabelecida. Amém.